Chega mais, torcida gloriosa, torcedor do Botafogo, para mais um vídeo aqui no Gigante Glorioso, nosso plantão glorioso aqui da hora do almoço, para a gente falar um pouco sobre o caminho que o Botafogo vai precisar traçar agora, após aí a conclusão da SAF, a assinatura de John Textor, quais são os próximos passos do Botafogo, né? Essa demora que está acontecendo, a torcida tem total razão de estar preocupada, né? Exatamente porque daqui a pouquinho a gente já começa o Campeonato Brasileiro, a gente vai ter Copa do Brasil também, e ainda não teve os anúncios que a gente espera, né? Então a gente precisa aí entender quais os caminhos que o Botafogo vai seguir daqui para frente. Ontem o Guilherme fez um vídeo excepcional que eu vou recomendar para vocês no final desse vídeo aqui, falando um pouco desses procedimentos que a gente vai seguir aqui, só que hoje eu vou fazer um pouco diferente. Hoje a gente vai traçar um caminho em comparativo com um outro grande clube no futebol mundial que também está passando por um procedimento parecido com o Botafogo. Começou um pouco antes, mas dá para a gente tirar muita lição desse caminho que o Botafogo tem a seguir e eu conto para vocês depois da vinheta. Já somos mais de 51 mil inscritos aqui no Gigante Glorioso. Eu peço a você que está assistindo esse vídeo, ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo. É muito importante que você compartilhe nos grupos de WhatsApp que você participa, a comunidade que você fala de Botafogo. Então é importante disseminar esses vídeos e pedir para a galera se inscrever aqui no canal, para a gente estar trazendo cada vez mais conteúdos sobre o Botafogo, para você ficar por dentro de tudo que acontece com o nosso Glorioso. Eu peço também que vocês sigam a gente lá nas redes sociais, nosso Twitter, o meu e do Guilherme tá aqui embaixo, tem o Instagram do Gigante Glorioso também, você fica por dentro de tudo que acontece lá. A gente tem movimentado bastante, vira e mexe, o Guilherme faz uma live lá no Instagram também, que fica muito bacana. Então tem as redes sociais para vocês seguirem a gente, para a gente poder expandir cada vez mais o conteúdo sobre o Botafogo para mais alvinegros, mais irmãos de camisa. E esse vídeo aqui é um oferecimento, obviamente, do nosso parceiro da Bet Nacional. O link está aqui na descrição desse vídeo. Se você gosta de fazer apostas, desde futebol até de Big Brother tem, meu amigo. Exatamente. Mas no futebolzinho você gosta de tirar aí uma farpela, segue aí na Bet Nacional, que a Bet Nacional é uma das que mais pagam rápido no mercado, uma das melhores cotações também. E além de tudo, você ajuda o canal Gigante Glorioso se inscrevendo com o link que está aqui na descrição desse vídeo. Na Bet Nacional, como diz meu amigo Guilherme, você não aposta, você ganha. Bom, meus amigos, o início de ano do Botafogo começou com muita esperança após aí o anúncio da compra da SAF do Botafogo pelo empresário John Textor. Todo esse trâmite sendo levado com todos os cuidados possíveis do Botafogo, e agora a conclusão, a assinatura final, desde o dia 3 de março aqui pelo John Textor. Ele já passa a responder como dono do Botafogo desde essa data. Só que a gente ainda fica naquela preocupação, porque o tempo corre, a gente precisa dos anúncios e as coisas não estão acontecendo no tempo que a gente espera. Vou falar novamente que o Guilherme fez um vídeo ontem excepcional falando sobre isso, explicando todos esses pontos e como a gente precisa entender isso. E hoje eu vou trazer um paralelo aqui com o clube inglês, que é o Newcastle, que teve a sua compra efetivada em outubro do ano passado. Veja bem, guarda essa data porque é importante para a gente utilizar no nosso paralelo e onde eu quero chegar aqui. Eu já quero até deixar claro que nesse vídeo eu não vou fazer comparativo de valor, não vou fazer comparativo de grandeza de nada, de competição, nada. Eu só vou traçar aqui o caminho que o Newcastle vem fazendo desde outubro, desde a sua compra, e o caminho que o Botafogo pode seguir em paralelo a esse. Não estou dizendo que vai ser isso aí, mas é um norte que a gente precisa ter comparativo. Quando a gente precisa falar sobre uma situação nova no Botafogo, a SAF é uma situação nova no Botafogo. Aliás, não só no Botafogo, no futebol brasileiro, a SAF ainda é uma novidade, né? São caminhos novos ali que a gente está começando a descobrir. Então a gente tem que ter comparações, a gente tem que ter meios que a gente possa usar de paralelo para a gente tentar identificar um possível caminho do Botafogo, desse novo Botafogo que a gente tem a seguir aí, que a gente espera que seja de muitas conquistas e de excelentes coisas para o nosso clube. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre como aconteceu com o Newcastle e como a gente compara com o Botafogo. A compra do Botafogo foi feita agora, como eu falei, a conclusão no dia 3, então desde esse dia 3 de março, o John Textor já responde pelo Botafogo. Como é que aconteceu no Newcastle? O Newcastle, quando houve essa efetivação da compra, foi no dia 7 do 10, no 7 de outubro de 2021, foi efetivada essa compra do Newcastle. E a chegada do treinador, né, o treinador anterior já estava balançando no cargo, a chegada do novo treinador foi um mês depois, após até algumas recusas de outros treinadores que não quiseram aceitar o projeto, etc. O Ed Howe chegou no dia 8 do 11, um mês depois que o fundo árabe adquiriu aí o Newcastle. Então o Ed Howe chegou um mês depois. A gente está com a previsão aí, depois do dia 3 no caso,
a chegada do Luiz Castro até o dia 18. Então a gente ainda tem aí um período mais curto do que foi até com o Newcastle, né, para poder entrar em um período de preparação. O que aconteceu também com o Newcastle? O Newcastle já tinha começado a Premier League, já estava na 7ª rodada da Premier League, já realmente com a sequência de derrotas e etc. O Newcastle ocupava a 19ª posição na zona de rebaixamento da Premier League. E o Botafogo ele ainda não tem aí o início do seu Campeonato Brasileiro e nem a Copa do Brasil. A Copa do Brasil a gente só deve entrar na 3ª fase aí lá para o dia 20 e 21, né, na Copa do Brasil, e a estreia no Campeonato Brasileiro para o dia 10 de abril. No dia 10 de abril, então a gente tem esse período aí do dia 18 até a chegada do Luiz Castro, que a gente acredita que seja por volta do dia 18, até o começo do Campeonato Brasileiro, para a gente ter um período ainda de treinamento do Luiz Castro, de adaptação e de anúncios de novos jogadores, para o Luiz Castro montar o seu plantel aí para o Campeonato Brasileiro. Um problema muito grande que aconteceu com o Newcastle, talvez também por conta de uma demora, e que aí é um ponto de preocupação para a gente, foi a eliminação na Copa da Inglaterra. Porque mesmo com a chegada do novo treinador, mesmo com os recursos do Newcastle, o Newcastle conseguiu a contratação do Trippier, que é um baita jogador, um lateral direito da seleção da Inglaterra, que inclusive estreou nesse jogo da Copa da Inglaterra, onde o Newcastle foi eliminado. Ele não conseguiu evitar aí essa derrota. E até então o Newcastle não tinha muitos anúncios, né? Tinha basicamente o anúncio do Trippier, que é um grande jogador, mas ainda não é considerado um medalhão, né? Obviamente o Newcastle tirou ele lá do Atlético de Madrid, mas não era considerado um medalhão. Então esse formato do Newcastle de contratações também é um pouco parecido com o que o Botafogo pretende para agora, né? O Newcastle não contratou medalhões ainda nessa temporada, né? O Newcastle contratou aí cerca de 5 a 6 jogadores, fechou uma janela muito cara, inclusive, mas gastou-se mais por conta de uma quantidade de jogadores pontuais ali nas suas posições, a chegada de um novo treinador e etc. Bom, depois dessa eliminação do Newcastle na Copa da Inglaterra, aí sim houveram um anúncio, 2 novos jogadores. O Newcastle trouxe o Targuet por empréstimo do Aston Villa, trouxe o Trippier, como eu falei aqui, por cerca de 14 milhões de euros. Teve o Dan Burn, o Chris Wood e o Bruno Guimarães, que talvez tenha sido o maior nome aí dessa lista, né? O nome de maior impacto e também o mais caro, por 40 milhões de euros. A chegada do Bruno Guimarães. Então, alguns paralelos que a gente pode tirar com o Botafogo aí é o tempo de contratação do treinador, que acho que no Newcastle foi até maior, bem maior, né, na verdade, do que o que pode ser no Botafogo. E isso pode ter acabado atrapalhando aí em relação a essa eliminação do Newcastle na Copa da Inglaterra. Então, por exemplo, isso aí é uma coisa que a gente precisa tirar para o Botafogo não cometer esse mesmo erro. Algumas situações podem ser mais rápidas para a gente poder tentar montar um time para a gente não passar esse sufoco na Copa do Brasil, que é lá para o dia 20 e 21 de abril que a gente vai inaugurar aí a 3ª fase da Copa do Brasil. E voltando aqui para o comparativo com o Newcastle, depois dessa eliminação da Copa da Inglaterra, ele anuncia os jogadores e depois desse anúncio, o Newcastle começa a arrumar sua casa, começa a fazer a engrenagem rodar. E ele consegue sair aí da 19ª posição, né, da zona de rebaixamento, e sobe para a 14ª posição da Premier League, deixando para trás aí Everton, deixando para trás Leeds, outros times aí que brigam ali pela parte do meio da tabela para cima, né? Então o Newcastle começa a organizar a casa e hoje o Newcastle está a 8 jogos invicto na Premier League, já começa a enxergar um horizonte diferente, né? Começa a chegar ali na parte da tabela em que o Newcastle realmente não estava mais acostumado a se manter, né? O Newcastle já começa a ter uma engrenagem rodando. O Joelinton, agora brasileiro, foi eleito o melhor jogador da Premier League no mês. Então alguns horizontes já começam a funcionar para o Newcastle. Não foi um procedimento aí da noite para o dia. Isso a gente está falando que a conclusão do Newcastle foi em outubro. Óbvio que, eu vou falar de novo aqui, o nível de competitividade do campeonato inglês é outro, a gente está traçando um paralelo do caminho. Não vamos entrar aqui em mérito, não vou entrar em mérito de comparar valores, em comparar o nível de competitividade, né? A gente tem aqui, ó, só na primeira parte da tabela do campeonato inglês, a gente tem o City, o Liverpool, o Chelsea, Arsenal, o Manchester United e o West Ham, Tottenham, só para a gente ter uma noção, né? O nível de competitividade lá é muito grande. O próprio Everton que eu citei, Aston Villa aí, está em 11º. Então, essa parte aí a gente não vai utilizar como comparativo. A gente está comparando aqui o caminho e o que o Botafogo pode seguir ou não seguir também, onde o Botafogo consiga enxergar o melhor caminho para prosseguir nas próximas competições, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, para a gente consiga enxergar nosso horizonte, conseguir arrumar a casa. Esperamos aí muito que o Luiz Castro chegue no dia 18, ou próximo do dia 18, para começar a arrumar a casa e que os anúncios cheguem também juntamente com ele. Eu acho que esse período até lá, a gente tem tudo aí para esperar esses anúncios, aguardar esses anúncios e fazer a engrenagem funcionar
para a chegada do Campeonato Brasileiro. Acho que a gente ainda tem uma folguinha de alguns dias aí, se a gente contar do dia 18. É um tempo ideal? Não é um tempo ideal, é um tempo curto, mas ainda é um tempo que a gente consegue utilizar de trabalho, não é um tempo desesperador. A gente não precisa se desesperar aqui. Eu acho que o maior desespero que a gente precisa ter, não desespero, né, mas a preocupação é com a comunicação do clube. O clube precisa se comunicar, o clube precisa indicar o que está sendo tomado de providências, né? Por exemplo, o Eduardo Filho já foi anunciado no Bahia e o Botafogo não emitiu uma nota, né? Não que isso seja de suma importância para o prosseguimento dessa nova fase do Botafogo, mas é uma questão de comunicação que precisa ser feita. A comunicação está falhando nesse momento aí. Então, a gente precisa que a comunicação esteja bem junto com o seu torcedor, passando claridade, passando tudo, para que nesse período de adaptação, porque a gente vai sofrer um período de adaptação, o Luiz Castro não vai chegar aqui goleando todo mundo, assim como ele faz lá no Aldo Reio, né? Enfim, ele vai ter um tempo ali para montar o seu time, montar as suas peças, fazer a engrenagem rodar. O Botafogo pode ter alguns percalços nesse caminho, né? E a gente precisa estar junto, o Botafogo precisa estar alinhado, o clube precisa entender que o torcedor é importante estar alinhado com ele na comunicação para esses momentos que a gente vai enfrentar logo mais. Então, assim, esse é o comparativo que a gente fez aqui, utilizando o Newcastle. Poderia utilizar qualquer outro comparativo em relação à SAF, mas o Newcastle está passando por um período agora também de transição, né, de uma nova realidade para o clube, e o Botafogo também, vou falar de novo aqui, não estamos comparando valores do Newcastle, valores de clube nenhum, a gente só está fazendo um traçado do caminho. Estou enfatizando muito isso aqui porque o pessoal que entende errado já vai falar assim, pô, o cara está comparando Newcastle com Botafogo, pô, está comparando um fundo de não sei quantos bilhões com... Não é isso, a gente está traçando o caminho. Acho que eu tentei ser o mais claro possível aqui para a gente entender como é a demora, como funcionam as coisas, como funcionou para o Newcastle e como eles estão vendo agora a engrenagem rodar positivamente para o clube e como isso pode favorecer a gente nos próximos passos. Eu fico por aqui, peço para você que deixe seu like nesse vídeo, compartilhe nos grupos se você gostou desse vídeo. Mais tarde tem mais vídeo aqui no Plantão Glorioso, a gente espera aqui, obviamente, com outras novidades. Um forte abraço a todos vocês, saudações alvinegras, fui!